se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Citando o exemplo daquela geração do deserto, que ouviu a palavra do Senhor. Hebreus 4:2. A palavra que ouviram. O problema está com a palavra? O problema está com a revelação? O problema está com a graça? Não. Ouviram a palavra. A graça do Senhor falou com eles, tratou com eles. A graça libertou-os do Egito. A graça derramou sangue. A graça providenciou sangue para passar na porta. A graça salvou os primogênitos. A graça abriu o mar vermelho. A graça fez eles irem para o deserto. E agora o Senhor vai começar a lidar com eles, para que eles respondam a toda essa graça. Qual o resultado para a primeira geração? Nenhuma resposta. E então, os seus cadáveres ficaram prostrados no deserto. Então, Hebreus capítulo 3 vai dizer assim: vemos, olha o autor do Novo Testamento tomando como pano de fundo o Velho Testamento e colocando a linha fina da graça e a responsabilidade em cooperação, dizendo assim: a palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi acompanhada na sua tradução. Talvez, revista atualizada de Almeida, acompanhada, Hebreus 4:2. A palavra, a ideia original é misturada. A palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi misturada com a fé. A fé naqueles que a ouviram. A palavra da graça estava ali. A palavra da libertação estava ali. A palavra que dá todo suporte e suprimento estava ali, mas a resposta não estava ali. Então a palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Então você sabe qual é o tema do capítulo 4 de Hebreus: o descanso de Deus. Vemos, pois, que não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade. Não puderam entrar, diz mais no versículo do capítulo 3, por causa da desobediência. Você já percebeu isso? Não é interessante? Nosso Senhor curar o cego em 2 etapas. Não é interessante? Nosso Senhor é aquele que fala e tudo se faz. Ele é aquele que Hebreus capítulo 11 é dito a respeito dele, que pela palavra dele o universo foi feito do nada. Hebreus capítulo 11. Mas ele cura um cego em 2 etapas. Será que ele não quis nos ensinar nada com isso? Isso é fortuito? É ocasional? Circunstancial? Claro. Nada que o Senhor faz é ocasional. Nem um i, nem um tio, nem um pingo, né? Então eu creio que o Senhor quis nos ensinar os seus discípulos, ensinar a nós que também somos os seus discípulos, a respeito desse maravilhoso assunto da visão espiritual. Então quando ele toca aquele cego em 2 etapas, algumas coisas são muito preciosas naquela passagem. Em primeiro lugar, se você contrastar Marcos 8, que lemos, com Mateus 11, verso 21, você vai ver que o nosso Senhor Jesus já tinha passado por Betsaida. Ele passa por Betsaida e eles não ouvem a sua palavra. Eles não o entendem através dos seus milagres. Então ele tem um clamor com relação a Betsaida. Mateus capítulo 11, verso 21, ele diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. O Senhor já havia passado por lá. Algum tempo depois o Senhor retorna lá, e então nós temos Marcos capítulo 8, já que o Senhor aí está retornando depois da segunda multiplicação dos pães. Então essa não é a primeira passagem do Senhor com Betsaida, mas sim uma passagem posterior, se você comparar os 2 textos, a cronologia dos 2 textos. Então quando ele passa a segunda vez por Betsaida, observe, ele não prega em Betsaida. Você tem algum relato de pregação em Marcos 8? Porque ele já tinha dito, ai de ti. E no verso anterior, se você ler, verso 20 de Mateus 11, ele vai dizer assim, que o Senhor estava increpando, ou exortando, admoestando aquela cidade, porque eles não se arrependeram. Não se arrependeram. Então quando ele passa de novo por essa cidade, trazem a ele um cego. E com certeza aquele cego é uma figura da cidade toda, porque o Senhor havia dito para aquela cidade, ai de ti. Mas irmãos, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ele ainda assim passa por Betsaida, aquela que não tinha se arrependido. Da mesma maneira que aquela carta foi escrita à igreja de Laodiceia, uma igreja que, usando uma palavra bem clara, estava dando nojo ao estômago do Senhor. És morno, portanto vomitar-te-ei da minha boca. Mas ele não disse apenas isso, ele disse assim: sê pois zeloso e arrepende-te, porque eu disciplino a quantos amo. Quão maravilhoso é o nosso Senhor, a fidelidade do nosso Senhor. Mas irmãos, por outro lado,
E esse equilíbrio fino precisa tanto ser mantido por nós. Por outro lado, a nossa responsabilidade é tão grande diante de toda a graça, a luz, a visão e as coisas que o Senhor tem nos confiado a respeito do Senhor Jesus. Quanta necessidade de que sejamos responsáveis, que respondamos de todo o coração a tudo que o Senhor tem nos falado, para que como igreja possamos avançar. O nosso avanço não é um avanço automático. Nada na vida cristã é automático. A nossa regeneração, quando nascemos de novo, ela sim aconteceu de uma vez por todas. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida, absolutamente pela graça soberana. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos responsabilidade de, sobre a graça, reagindo à graça, nós desenvolvermos a nossa salvação. Amém. Com temor e tremor. Quem faz isso? É o Espírito Santo que desenvolve a nossa salvação? É isso que Deus está ensinando? Não. Paulo está dizendo que aqueles irmãos deveriam desenvolver a sua salvação no sentido de responder a tudo aquilo que a graça estava fazendo neles, tudo aquilo que a graça estava dando suporte a ele para fazer, porque sem graça nada, mas a graça não assume em nós o lugar da responsabilidade, porque isso viola a maneira como Deus criou o homem. A graça ela dá suporte para que nós hajamos em responsabilidade. E você sabe que o Novo Testamento é muito claro a respeito disso. Todas as epístolas, se não houvesse uma base de responsabilidade, fosse apenas uma base de graça, então nós não teríamos necessidade de nenhuma exortação no Novo Testamento. Nós só teríamos textos assim: morrestes com Cristo, Colossenses 3, fostes ressuscitados com Ele, e já estáis então com a vossa vida oculta juntamente com Cristo em Deus, ponto final e assunto encerrado. Mas não é assim. Logo em seguida, no versículo 5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Responsabilidade sobre a graça. Então os irmãos percebem que equilíbrio fino é esse? E como quando nós olhamos, esse é um dos assuntos importantes dentro desse tópico, visão espiritual, muito importante, esse equilíbrio delicado entre graça e responsabilidade. Se nós colocamos o peso da balança sobre o lado da responsabilidade, nós corremos o risco de nos tornarmos legalistas e acharmos que nós podemos fazer todas as coisas. Se nós colocarmos o peso da balança sobre o lado da graça, nós corremos o risco de nos tornar libertinos e levianos. Nós não remamos o barco com remo só. Se você remar um barco com remo só, o resultado é girar em círculos. Um pássaro não voa com uma asa só. O remo da graça e o remo da responsabilidade andam juntos. A diferença é que a graça é quem dá todo o suporte para a responsabilidade. Mas de alguma maneira, se nós não respondemos à graça, nós ficamos retidos no que concerne ao avanço dos propósitos de Deus para nós, não no sentido daquilo que já foi cumprido no passado por nós. Compreendeu a diferença? Se nós não avançamos no sentido da nossa responsabilidade, respondendo ao Espírito Santo e às coisas que o Senhor tem nos falado, nós perdemos a nossa salvação? Nossa salvação pode ser perdida? Nossa regeneração pode ser perdida? Nosso nascer de novo pode ser perdido? Nenhuma dessas coisas. Mas então nós não perdemos nada? Perdemos. Senão as exortações do Novo Testamento não teriam lugar. O livro de Hebreus foi escrito para irmãos, não é para judeus, é para cristãos, sim. Cristãos, irmãos. E quando aquele livro foi escrito, ele contém as mais solenes advertências de todo o Novo Testamento. E sabe sobre o que ele se baseia? Graça e responsabilidade. É naquele livro que você vai encontrar assim muitas exortações. Vou citar alguns exemplos. Hebreus 3,7. Hoje, pois, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Citando o exemplo daquela geração do deserto, que ouviu a palavra do Senhor. Hebreus 4,2. A palavra que ouviram. O problema está com a palavra? O problema está com a revelação? O problema está com a graça? Não. Ouviram a palavra. A graça do Senhor falou com eles, tratou com eles.
A graça libertou os do Egito. A graça derramou sangue. A graça providenciou sangue para passar na porta. A graça salvou os primogênitos. A graça abriu o mar vermelho. A graça fez eles irem para o deserto. E agora o Senhor vai começar a lidar com eles, para que eles respondam a toda essa graça. Qual o resultado para a primeira geração? Nenhuma resposta. E então, os seus cadáveres ficaram prostrados no deserto. Então, Hebreus capítulo 3 vai dizer assim: vemos, olha o autor do Novo Testamento tomando como pano de fundo o Velho Testamento e colocando a linha fina da graça e a responsabilidade em cooperação, dizendo assim: a palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi acompanhada na sua tradução. Talvez, revista atualizada de Almeida, acompanhada, Hebreus 4:2. A palavra, a ideia original é misturada. A palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi misturada com a fé naqueles, a fé naqueles que a ouviram. A palavra da graça estava ali, a palavra da libertação estava ali, a palavra que dá todo suporte e suprimento estava ali, mas a resposta não estava ali. Então a palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Então você sabe qual é o tema do capítulo 4 de Hebreus: o descanso de Deus. Vemos, pois, que não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade. Não puderam entrar, diz mais no versículo do capítulo 3, por causa da desobediência. Porque desobediência e incredulidade são uma coisa só. Aquele que crê, obedece. O que não crê, não obedece. Não crer e não obedecer é a mesma coisa. E crer e obedecer é a mesma coisa. Então, irmãos, que necessidade, que delicadeza nós precisamos quando nós abordamos esse assunto da graça e da responsabilidade. Sabe o que tem acontecido com muitos grupos cristãos? Por causa do peso da balança ser colocado no lado da graça, o resultado da graça é todo perdido. E as vidas são descambadas para leviandade, descompromisso, omissão, procrastinação. O dia que o Espírito Santo quiser, Ele vai mudar isso em mim. Já está tudo nas mãos do Senhor. Não parece frases muito espirituais? Quando o Senhor está dizendo assim: não, está aí nas suas mãos. Você precisa responder ao que eu tenho te falado. Você tem sido infiel, né? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Tiago capítulo 4. Todas as exortações são baseadas na nossa responsabilidade e não na graça, porque a graça já nos foi dada plenamente. O Deus de toda graça em Cristo nos chamou à sua eterna glória. Então ele entra lá no processo entre graça e glória. Ele vai dizer assim: depois de ter sofrido por um pouco, ele está dizendo, permaneçam firmes, respondam, avancem, reajam. Não considerem o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar-vos como se fosse uma coisa extraordinária, não é? Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Então, irmãos, uma das questões tão importantes para ser recuperada no meio do povo do Senhor hoje, para que o testemunho do Senhor, esse é o ponto, para que o testemunho do Senhor avance, é o equilíbrio entre graça e responsabilidade. Não tenha dúvida a respeito disso. Mas, avançando para os textos que nós lemos, no caminho durante esses dias, com a ajuda do Senhor, pretendemos deixar isso mais claro. Mas na verdade eu não queria iniciar por aí. Eu queria iniciar falando de uma visão mais ampla a respeito desse eterno propósito de Deus em Cristo. E aí sim, até no domingo pela manhã, nós vamos entrar em alguns resultados e respostas desse grande chamamento de Deus que nós temos em Cristo Jesus. Se o Senhor nos conduzir assim, inclusive sobre alguns assuntos relacionados à vida da igreja, em Efésios capítulo 4. Então, usando os textos que nós lemos no início, quando o Senhor chama em Marcos capítulo 8, aquele cego para fora da aldeia, aquela atitude é muito significativa, porque eles não haviam respondido à ação do Senhor, à graça do Senhor, à revelação do Senhor, mas o coração do Senhor ainda aguarda por eles. É assim conosco. Essa graça do Senhor é uma graça exuberante, mas lembre-se, a cidade não foi trazida aos pés do Senhor, mas um céu foi trazido aos pés do Senhor. Ele estava ali, o Deus de toda graça estava ali, mas um céu foi trazido ali. Por quê? Porque a atitude daquela cidade era uma atitude impenitente, ou sem arrependimento. Então, de novo, veja esse equilíbrio.
como é um equilíbrio delicado, perfeito. Então, quando aquele cego é trazido a ele, o Senhor não diz assim: eu já passei por essa aldeia algum tempo atrás, e eu já increpei essa aldeia, eu já disse para eles que haverá menos rigor no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para eles, então agora não tem nada para fazer, e você é um cidadão dessa cidade, para mim não interessa. Não foi nada disso que o Senhor fez. O Senhor toma aquele cego, coisa preciosa, e não apenas o cura, mas ele dá um sinal aos seus discípulos. Em primeiro lugar, pela falta de arrependimento, aquele povo mesmo não veio a ele. A sua falta de resposta, a sua falta de responsabilidade, traduzida pela falta de arrependimento, impediu que eles viessem ao Senhor. Mas ainda assim, então, o Senhor estava ali. Quando ele toca aquele cego, ele quis ensinar, penso eu, uma lição muito clara para nós, para os seus discípulos e para nós. Em primeiro lugar, aquela aldeia era uma aldeia, então, uma cidade judaica. O povo que ouviu, que recebeu a palavra do Senhor e que negou o Senhor como o Messias, rejeitou o Senhor. Todas as vezes que o nosso compromisso com algo que se rivaliza com o Senhor Jesus está posto em ação, nós perdemos o Senhor Jesus. Sabe por que o nosso Senhor é um Senhor que requer o nosso coração integral? Porque Ele sabe. O problema é que nós muitas vezes não sabemos que tudo aquilo que rivaliza no nosso coração com o Senhor Jesus obtém a vitória. Então ele diz: filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por causa disso ele ainda diz: não podeis servir a dois senhores. E o assunto de Mateus capítulo 6 ali, de 18 em diante, de 19 em diante, é todo a respeito dessa dicotomia: tesouros na terra, tesouros no céu, olhos bons, olhos maus, Deus e Mamon. Não é assim? Sempre você vai ver os dois polos. Então ele vai tratar aquele assunto ali pelo mesmo princípio que nós estamos vendo aqui. Quando nós deixamos alguma coisa nas nossas vidas se rivalizando com o Senhor Jesus, nós perdemos o Senhor Jesus e nós ficamos com essa coisa, porque essa natureza é a nossa natureza. Então, irmãos, quanta graça o Senhor nos dá a revelação dele, falar e refalar conosco, destruir os ídolos do nosso coração, falar conosco a respeito desses ídolos, porque Ele sabe da perversidade dos nossos corações e da nossa incapacidade, se mantemos essa dicotomia, de respondermos aos propósitos de Deus. Então, quando ele cura esse cego, essa primeira lição para mim é muito clara. Ele diz para o cego, quando ele termina o seu processo, observe o texto: não entres na aldeia. Não é interessante? Não entres na aldeia. Hebreus capítulo 13 diz assim: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Interessante você colocar esses textos juntos. Então nós precisamos de um descomprometimento com qualquer nome, com qualquer entidade, com qualquer ídolo, com qualquer coisa, seja pessoal, seja familiar, seja denominacional, seja lá em que nível que você quiser observar. Nós precisamos de um descompromisso com qualquer nome que se rivalize, que seja posto ao lado do nome do Senhor Jesus. Do contrário, o nosso coração será pervertido, será seduzido. Então o Senhor recebe aquele cego, cura aquele cego e diz: não entres na aldeia. Mas, irmãos, quando ele toca o cego em 2 etapas, creio que aí também é uma lição da graça tão preciosa e também da responsabilidade. Por um lado, aquele homem era um homem cego. Olha, quem era cego e passar a míope, não está bom demais? Foi o que aconteceu com esse cego. Ele começou cego, na metade do caminho era míope, porque ele falou: agora eu vejo. Mas eu vejo o quê? Homens como árvores andando. Irmãos, talvez, vamos sugerir uma possibilidade aqui. Talvez para o cego isso estivesse bom demais, maravilhoso, claro, do cego para o míope, bom para ele, mas não estava bom para quem? Para o Senhor. Para ele não estava bom. Então a outra lição significativa dessa cura é que nós temos um Senhor capaz de nos tocar uma vez, outra vez, outra vez, outra vez, para que escamas vão sendo retiradas dos nossos olhos e nós possamos falar com esse cego: agora sim, eu vejo tudo claramente, perfeitamente. Oh, graças ao Senhor. Uma
Mas que necessidade de recuperarmos então essa visão celestial, para vermos claramente, porque ela é um filtro estreito, pelo qual passará toda a nossa vida, coisas, relacionamentos, como já falamos, estilo de vida, trabalho, prioridades, tudo passará por esse filtro. Esse filtro se chama a visão celestial. De onde nós tiramos esse termo? Atos 26, 19. Porque esse homem de Deus, o apóstolo Paulo, depois de correr essa jornada de uma maneira tão maravilhosa, ele chega diante do rei Agripa. Você sabe que ele já está indo aí para os anos finais de sua vida. Ele pode então olhar para trás e resumir com uma frase. E que frase? Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui. Vê a responsabilidade aí? Eu não fui o quê? Desobediente. Então ele poderia ter sido? Poderia. Mas com muita tristeza, ele diz assim: Demas, meu cooperador, tendo amado o presente século, me abandonou. Por que Paulo não poderia ter abandonado? Se Demas, o cooperador, abandonou, isso é não conhecer a perversidade do nosso próprio coração. E a necessidade que nós temos de ser tocados, retocados, vivermos não em arrependimento de atos, mas em uma atitude de arrependimento diante de Deus. Amém. Não arrependimento do que fazemos, mas arrependimento do que somos, para que então possamos permanecer em fidelidade e em resposta ao que o Senhor tem depositado nas nossas vidas. Então, quando Paulo resume, olhando para trás a vida dele com essa frase, é claro que isso é muito significativo. Por que ele não escolheu outra palavra? Por que ele escolheu essa? Eu não fui desobediente à visão celestial. Se você observar, anos atrás na sua vida, ele escreve a epístola para os Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12. O que você vai encontrar lá nos primeiros versos, ele colocar essa palavra no plural. Ele vai dizer assim: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, e ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem referir. Aí ele diz: esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus não sabe, vai então narrando aquele texto, aquela história. Mas no iniciozinho ele fala assim: passarei as visões, plural, e revelações, plural, do Senhor. Mas agora no final da vida dele, ele junta tudo isso como se fosse um pacote só, visões e revelações, e usa um termo para isso tudo: eu não fui desobediente à visão celestial. Graças ao Senhor nós podemos ter a visão celestial na Bíblia, a palavra de Deus. E nós vamos buscar esses dias compartilhá-la em alguns textos, especialmente na epístola aos Efésios. Essa singular visão celestial, a visão celestial, não uma visão celestial, mas a visão celestial. Aquilo que Paulo chama lá no capítulo 3 de Efésios, versículo 11, de não um, mas o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, se o nosso Senhor Jesus tem um eterno propósito, você acha que esse eterno propósito é importante? Ele significa alguma coisa? É o Filho de Deus que tem um eterno propósito. Agora, esse eterno propósito não é simplório. Ele tem que ser visto por mais de uma faceta, porque ele não diz respeito apenas à igreja. O eterno propósito de Deus não diz respeito apenas, esse é um elemento dele, mas não é o todo. O eterno propósito de Deus não é apenas que nós sejamos filhos conformados à imagem do Filho primogênito de Deus, Romanos 8, 29. Isso é uma parte. Mas há algo por trás que suporta essa expressão do eterno propósito de Deus: sermos transformados de glória em glória na sua própria imagem. E nós vamos ver então, procurar ver isso à medida que avançarmos pela epístola aos Efésios durante esses dias. Mas, por enquanto, que fique então bem claro para nós esses fundamentos aqui primeiro. Nós fomos chamados para ser um povo de olhos abertos. Amém. Visão celestial. Amém. Graças ao Senhor. De olhos abertos. Se temos entendido com humildade na presença do Senhor que a nossa visão espiritual é limitada, graças ao Senhor, porque temos um Senhor que nos toca segunda vez, terceira vez, quarta vez, quantas vezes forem necessárias, de modo que essas escamas então possam ir sendo retiradas. Nós podemos confiar nele. Mas então o que ele requer de nós para nos tocar?
E de novo os irmãos estão percebendo que nós estamos balançando aqui, na graça e na responsabilidade. Por que ele tocou aquele cego? Aquele cego foi levado. Aquele cego apresentou sua necessidade. Qual era a atitude da cidade toda? Falta de arrependimento. O que é necessário para que o Senhor nos toque de novo então? Arrependimento. O que é arrependimento? É nós reconhecermos o nosso estado limitado, a nossa carência, a necessidade de avanço que nós temos tido, de que mais da glória do Senhor seja vista em mim, em nós, na vida da igreja. Isso é arrependimento. Arrependimento é o contrário do espírito de Laodiceia. O espírito de Laodiceia é culto a si mesmo, olhos voltados para dentro. Tenho já recebido tanto, estou rico e abastado, e não tenho necessidade de nada. Que risco nós corremos, irmãos? Que risco nós corremos como igreja, irmãos? Quanta necessidade nós precisamos de avançar. E a única coisa capaz de fazermos avançar é a visão celestial, é a visão espiritual. Irmãos, a visão espiritual foi o remédio do autor de Hebreus para aqueles cristãos lentos. O livro de Hebreus fala que o tempo havia passado, eles já deviam ser mestres e estar ajudando outros, mas estavam ainda em necessidade de leite e não de alimento sólido. E qual foi o remédio pelo Espírito Santo do autor humano de Hebreus para encorajar aqueles irmãos a avançarem? Acho que você conhece a carta. Mostrar algo da visão celestial a respeito de quem é o Senhor Jesus. É naquela carta que ele é maravilhosamente aberto como o grande apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Os encorajamentos são: acheguemos a Ele, aproximemos-nos, acheguemos ao trono da graça, né? Então, visão celestial é a única maneira de nos fazer avançar. Sabe qual é o remédio para crentes veteranos? Essa é uma outra lição de Hebreus. Os hebreus não eram crianças. O livro deixa claro, atendendo ao tempo decorrido. Se tem tempo decorrido, então eles não eram bebês, infantes em Cristo. Já passou um tempo, não é? Sabe qual é o remédio do Espírito Santo para crentes veteranos desencorajados? Uma visão renovada da pessoa e obra de Cristo, o grande apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Irmãos, não tem nada que possa trazer para a vida a revitalidade, nada, senão uma visão renovada das glórias desse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sua pessoa e sua obra, só Ele. Então o Espírito Santo, através do autor de Hebreus, abre mais das glórias do Senhor Jesus. Aquele livro é impressionante. Fiquei tão regozijante quando ouvi o irmão Douglas dizer que os irmãos têm estudado a Epístola aos Hebreus. Que alegria eu fiquei. Porque aquele livro, na minha maneira de ver, é um dos 4 livros de maior fundamentação em todo o Novo Testamento. Efésios, Colossenses, Romanos e Hebreus. Efésios, Colossenses, Romanos e Hebreus. Nós cristãos deveríamos devorar essas cartas, porque elas contêm todos os fundamentos do significado do Evangelho e do significado do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Amém. Romanos, ele aborda o Evangelho como que de baixo para cima. Ele começa com o homem e condenação, não é assim? E termina lá com a glória, no capítulo 8. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? É assim que ele termina. Aquele que nos chamou, justificou e glorificou. Mas ele começa com a condenação, não é assim? É como uma escada ascendente. Todos, não há justo nem sequer um. Ele conclui assim no capítulo 3 da primeira sessão. Todos se extraviaram, todos se corromperam, a garganta deles é um sepulcro aberto, desconheceram o caminho da paz. Depois ele vai da condenação para a justificação, citando o exemplo de Abraão. Abraão foi justificado por fé, capítulo 4. Depois ele vai para o capítulo 5, dizendo que antes nós éramos homens em Adão, agora nós somos homens em Cristo. Depois ele vai para o capítulo 6, dizendo que quando Cristo morreu, nós morremos na sua morte. Mas ele avança ainda, no capítulo 7 e no capítulo 8, mostrando que agora, por causa disso, por causa de termos sido incluídos como Cristo na sua morte, nós podemos viver uma vida no Espírito. Temos em Romanos capítulo 8. Então ele vai seguindo e conclui, na verdade, a parte doutrinária já no capítulo 8, com aquele termo, glorificou. Então, se chamou, justificou e glorificou. Aí logo em seguida ele diz: então o que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então esse é o livro de Romanos, é o Evangelho de Paulo em Romanos. Ele vai fazendo esse caminho ascendente. Agora, você já pensou o que acontece em Efésios? Essas duas cartas são como contrapartes. Efésios é o Evangelho também, é claro. Efésios 3,8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das
insondáveis riquezas de Cristo. Mas sabe o que Efésios faz? Efésios vai mostrar o Evangelho de cima para baixo. Romanos começa com a condenação e vai até a glória. Efésios começa com a glória e vai dando a perspectiva de Deus a respeito desse Evangelho em Cristo Jesus. O olhar de Romanos é como de baixo para cima, o olhar de Efésios é de cima para baixo. Por isso Efésios, não Romanos, é que vai usar o termo, o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmãos, visão celestial é necessidade, absoluta necessidade. Visão espiritual, visão celestial não é tudo, porque nós podemos ser desobedientes a ela, então ela não é tudo, ela não vai fazer tudo, mas ela é sempre o início de tudo, e ela é sempre a base de tudo. Guarde isso. Sem visão espiritual nós não nos movemos um dedo, nem como indivíduos, nem como família, nem como igreja. Na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa adoração, no nosso culto, nós vamos ter uma visão aí formal, horizontal, de bom senso. O que será que agrada a Deus? Vamos procurar fazer o nosso melhor. Irmãos, a grande lição da vida de Caim é que o nosso melhor não basta. Nosso melhor é nada diante de Deus. Nós só podemos cultuar ou adorar a Deus segundo a revelação. Por que Abel foi aceito? Porque o coração dele era muito bom, o do Caim era muito perverso, é por isso? Não. Porque o Senhor não diz que eles foram aceitos ou rejeitados nessa base. Mas Caim foi rejeitado e Abel foi aceito, porque Abel respondeu, cultuou, adorou a Deus segundo a revelação de Deus. Por que nós sabemos isso? Porque Abel entendeu que ele não poderia oferecer nada a Deus que fosse agradável a Deus. Por quê? Porque eles eram pecadores. Os seus pais haviam desobedecido a Deus, expulsos da presença de Deus, e estavam fora do jardim. E agora, o que pode agradar a Deus nessas horas? Caim achou que sim, e suou, e produziu o melhor da terra, e ofereceu a Deus, né? E diz a palavra que o Senhor não se agradou de Caim. Não coloca a oferta dele primeiro, coloca a pessoa dele primeiro. De Caim e da sua oferta. Mas ele se agradou de Abel e da sua oferta. Onde que está a diferença? Na revelação, na visão. Abel entendeu. E por causa de entender que era um pecador, que ele nunca poderia entrar de volta para o jardim, para a comunhão, para o desfrute da presença de Deus. Os querubins estavam lá com aquela espada que se revolvia. O homem tinha pecado, sido expulso, e nada podia mudar essa situação. Então Abel entendeu que a única coisa que poderia agradar a Deus era uma vida sem defeito, uma vida sem pecado, uma vida inocente. Então ele ofereceu aquele animal como a segunda figura bíblica sobre o sacrifício de Cristo, pré-figuração. A primeira foi o próprio Deus que fez, dentro do jardim, quando ele veste aquele casal com as peles, tá? No capítulo 3. Né? Então você vê como que Abel cultua a Deus. Ele cultua na linha da revelação, ele cultua na linha da visão, né? Por isso Deus recebe o seu culto. Percebeu isso, irmão? Então, sem visão espiritual, nós não podemos avançar. Sabe o que nós podemos fazer? O nosso melhor. Mas o nosso melhor é nada. Então, que nos ajude, Senhor, nos dê clareza a respeito do que é visão celestial. Como nós podemos adorar a Deus baseados na redenção de Cristo Jesus. Na verdade, o que nós oferecemos a Deus? O que nós temos para oferecer a Deus? Nós oferecemos a Deus esse Cristo que nos foi dado. Então, que o Senhor nos ajude a recuperá-lo, para que nós possamos ser regrados e possamos avançar para o testemunho do Senhor em nossas vidas. Vamos seguir então para a Epístola aos Efésios. Vamos entrar um pouquinho nessa epístola, começando apenas hoje, amanhã nós seguimos. Efésios, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 3. Com muita atenção na palavra de Deus. Bendito, abençoado Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que vai acontecer aqui a partir do verso 4 agora? Pelo Espírito, Paulo vai mencionar algumas das preciosas bênçãos espirituais em Cristo Jesus.
Então nós não vamos falar sobre elas, porque o nosso assunto está bem focado na questão do eterno propósito. Nós vamos olhar para elas. Eu quero selecionar algo ali no centro, para então podermos avançar. Preste atenção. Versículo 4 ele começa assim: assim como, então ele está explicando essa toda sorte de bênção espiritual. A primeira que ele menciona é o assim como nos escolheu nele. Primeira maravilhosa bênção. Escolhidos ou eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Que maravilha! A eterna eleição, pela graça soberana, né? Depois ele diz: para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Segunda bênção que ele menciona: nos predestinou para Ele. Não vamos entrar nesse assunto aqui não, mas apenas para te ajudar em alguma coisa. Todas as vezes que nós olhamos predestinação, colocando a questão em termos de ir para o céu ou ir para o inferno, nós já estamos errados, porque não é assim que predestinação é tratada na Bíblia. Predestinação não é predestinado para o céu, predestinado para o inferno. Predestinação na Bíblia tem ligação com o eterno propósito. Então você vai encontrar essa palavra, por exemplo, em Romanos 8:29. Aos que de antemão conheceu. Quando que foi esse antemão? Aqui em Efésios está explicando, antes da fundação do mundo. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Agora olha o propósito da predestinação: para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então você percebeu que há uma coisa delicada aí para ser observada? Não coloque predestinação ligada com o assunto de ser salvo ou não ser salvo. Ligue predestinação com o propósito do eterno de Deus. Ou seja, a predestinação tem relação com os salvos e não com os não salvos. Certo? A predestinação se relaciona com os salvos e não com os não salvos. Então, predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Está aqui outra maravilhosa bênção espiritual. Você sabe qual é essa palavra adoção no original? Huios desia. Há duas palavras gregas para filhos, conforme traduzida na nossa versão aqui no português. Uma é teknos, que fala de criancinhas, de peito, que mamam, filhinhos. Teknos. O Senhor Jesus usou, por exemplo, quando ele falou para os seus discípulos: filhinhos, já é chegada a última hora. Teknos, filhinhos. Mas há uma outra palavra que é traduzida aqui por filhos, e é huios. Transliterado lá do grego para o português seria H-U-I-O-S. Huios. Significa filhos maduros. Irmão, não perca essa distinção. Sabe por quê? Porque ela faz toda diferença. Quando você lê aqui, Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Se você não compreendeu o significado do termo adoção, que é huios, uma contração de duas palavras do grego. Huios significa o que então? Filhos maduros. E essa tesia, que é um estado, uma condição, uma posição. Então, huiostesia era uma cerimônia que era realizada nas famílias hebraicas, e também no contexto grego a mesma coisa. No caso do hebraico, o bar mitzvah. Você sabe o que significa o bar mitzvah? Era aquela cerimônia que era realizada aos 13 anos de idade, quando o filho ou a filha de um judeu se tornava, diante da lei, responsável. Ele adquiria a maioridade diante da lei. Era assim no contexto hebraico. Ele respondia diante da lei. E no contexto grego a mesma coisa. Ele atingia a maturidade, então ele era responsável. Ele podia assumir negócios da família. Ele foi colocado sob uma posição de filho maduro, não um bebezinho de peito, não um teknos, mas um huios. Compreendeu? Agora a palavra usada aqui, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, é para huiostesia. Então significa que Deus nos predestinou para sermos filhos do quê? Maduros de Deus. Irmão, quanto isso faz diferença? Porque se você não compreende isso, você diz assim: Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então nós não éramos filhos. Quando nós somos regenerados, nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos. E é isso que significa adoção de filhos. Errado. Porque huiostesia não significa apenas que não éramos filhos e fomos tornados filhos.
Ruiostesia significa que nós não éramos filhos, nós somos tornados filhos, criancinhas que mamam, mas o propósito eterno de Deus é que nós possamos desenvolver, crescer, até ruiós. Por isso Romanos 8 vai fazer distinção entre esses dois termos. Vamos ver se nos próximos dias a gente vai ter tempo de ir com mais cuidado. Por exemplo, Romanos 8,15, quando fala assim: o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. A palavra é tecnós. Todos nós temos um senso pelo Espírito, testificando com o nosso Espírito, que nós nascemos de novo em Deus. Tecnós, filhinhos. Essa é a ideia. Agora, ainda em Romanos 8 é dito assim: todos que são guiados, liderados pelo Espírito de Deus, estes são o quê? Filhos de Deus. Qual é a palavra agora? Ruiós, não tecnós. Percebeu a diferença? Significa que os bebezinhos nasceram, são filhos, pertencem a Deus. Ninguém nos arrebatará da mão do Senhor para sempre. É assim que o Senhor falou? Sim, tudo isso é verdade sobre os tecnós. Mas o que os tecnós não têm? Maturidade. Então eles não sabem reconhecer o quê? A liderança do Espírito Santo. Por isso todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são ruiós de Deus, filhos maduros de Deus. E não é só isso. Romanos 8 vai dizer assim: ardente expectativa de toda a criação, ela aguarda o quê? A revelação dos ruiós, dos filhos de Deus. A coisa é séria. Significa que a criação, Paulo diz, Romanos 8, ela geme e ela suporta o quê? Angústias até agora. Por mais que nós tenhamos aí, digamos, movimentos, entre aspas, libertadores da criação, né? Vamos pensar, por exemplo, nos movimentos ecológicos, vamos pensar no movimento Greenpeace, fazendo tudo o que podem fazer, o melhor que podem fazer, e todos os movimentos de preservação do planeta, nada adiantará. A criação está gemendo, e ela vai gemer, e essa convulsão vai aumentar, porque a ideia daquela palavra no original é tão linda, irmão. A ardente expectativa da criação. Sabe o que significa? Um menino pequenininho que está ouvindo uma banda, um desfile de música passar do outro lado do muro. Ele é pequeno, não consegue enxergar, então ele está ali agarrado no muro assim, na ponta do pé, desesperado para enxergar o que está acontecendo do outro lado. Ele quer ver uma cena, mas ele não consegue ver a cena. A ardente expectativa da criação, ela quer ver uma cena, mas ela não vê. Qual a cena que a criação quer ver? Por que ela geme? Por que ela suporta angústia até agora? Porque ela quer ver a glória dos filhos de Deus, dos ruiós. Você entende o que isso significa? A libertação da criação, do cativeiro da corrupção. Romanos capítulo 8, ela aguarda que primeiro a igreja chegue à maturidade. Se a igreja não chegar à maturidade da sua filiação, a criação não será liberta do cativeiro da corrupção. Irmão, que coisa tremenda! A igreja está localizada no lugar central no que concerne o eterno propósito de Deus. Esse novo homem da nova criação, onde Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Um parto cósmico. Como é que é um parto? A cabeça sai primeiro. No parto normal, sim. Nosso Senhor Jesus, o Verbo já se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele já entrou na morte. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto, ou muitos filhos, como diz Hebreus 2,10, conduzindo muitos filhos à glória. Então essa é a ardente expectativa da criação. Então nesse parto cósmico, a cabeça já está revelada. Onde está a cabeça? Hebreus vai dizer 4 vezes que a cabeça está assentada no trono da majestade nas alturas. É lá que a cabeça está, assentada no trono da majestade, tendo um nome tão superior aos anjos, sendo tão superior aos anjos quanto herdou um nome mais excelente do que eles. E onde está o corpo? O corpo está em processo de ser maduro ou maturado. Então a ardente expectativa da criação aguarda o quê? Que o cabeça seja revelado? O cabeça já está no trono. Aguarda que o corpo seja amadurecido. E nós possamos responder de modo mais pleno a esse eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Para quê? Para que toda a criação seja redimida do cativeiro da corrupção. Para que mais? Efésios 3,10, para que a igreja possa revelar a multiforme
sabedoria de Deus para principados e potestades nos lugares celestiais. Principados e potestades vão olhar para a igreja e dizer assim: que coisa assombrosa! Como Deus pode transformar homens caídos, perversos, perdidos nessa obra de arte, nessa obra-prima. É a palavra que é usada em Efésios 2:10. Amanhã vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Hoje eu estou colocando só um monte de sementes aí no seu saquinho para você guardar. Amanhã você traga a semente de volta para a gente continuar desenvolvendo. Mas Efésios 2:10 vai dizer assim: nós somos feitura. Feitura. A palavra no original lá é poema. Nós somos obra-prima, criados em Cristo Jesus para boas obras, que Deus preparou de antemão para que andemos nelas. Então, principados e potestades, e não olhar para pessoas como nós, que eram depravadas, miseráveis, perdidas, e o que eles vão ver? Uma obra-prima. Porque o caráter de Cristo terá então sido formado em nós. Irmãos, a questão aqui não é se nós nascemos de novo ou não nascemos de novo. A questão aqui não é se temos vida ou não temos vida. Nós temos vida. Cristo é a nossa vida. A questão aqui é: nós temos tido maturidade de vida. Percebeu a diferença? Nosso filhinho criança também tem vida, mas não tem maturidade de vida. Então o chamamento do Senhor para nós hoje, irmãos, como igreja, é que avancemos em maturidade de vida. O que é maturidade de vida? Onde há vida madura? Só uma vida madura nesse universo. É a vida de Cristo. Por isso Paulo, quando escreve para os Gálatas, ele usa 3 frases assim. Primeiro, no capítulo 1, ele diz assim: aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Gálatas 1. Depois, no capítulo 2, ele diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas, no capítulo 4, ele avança. No capítulo 4, verso 19, ele fala assim: meus filhos. Então veja, igreja, não é o mundo perdido não, é a igreja. Meus filhos, por quem eu de novo sofro dores de parto. Em função do quê? De Cristo, até que Cristo seja formado. Você viu a diferença, irmão? Eles não eram nossos irmãos? Eles não tinham Cristo neles? Tinham Cristo neles, mas não tinham Cristo formado neles. Você percebeu o que significa esse formado? Significa que o desejo do Senhor foi muito maior do que nos purificar dos nossos pecados, nos dar vida nele, nós estávamos mortos, nos levar à experiência do novo nascimento. Mas o propósito de Deus é formar o caráter de Cristo em nós. Amém. Isso abrange a nossa mente, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa vontade, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é? E esses são assuntos que tocam a questão da alma. Nós já fomos regenerados no nosso espírito, mas nós estamos sendo desenvolvidos na nossa salvação, no que concerne a nossa alma. Por que a Bíblia ensina que é a alma? Leia o seu Novo Testamento que você vai ver. Mente, vontade e emoções são os componentes da alma. Você crê que o homem é espírito, alma e corpo? Sim? Sim. Tripartido? Amém. Amém. Porque ele é espírito, alma e corpo. O Deus da paz nos santifique em tudo. O que é o tudo? Vosso espírito, alma e corpo. Se espírito e alma fossem a mesma coisa, por que eles são separados? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Muito claro na palavra de Deus. O homem é espírito, alma e corpo. No espírito ele estava morto e foi regenerado. Estáveis mortos e ele nos deu vida. Agora na alma nós estamos sendo santificados ou transformados, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. A ideia lá é essa: é de um grau de glória a outro grau de glória maior. E o que é glória na Bíblia? Glória na Bíblia é o que o Senhor Jesus é. Isso é glória é uma virtude do Senhor, não. Glória é o Senhor. Ele é a glória. Aleluia. Foi assim que o irmão dele definiu ele. Uma das definições mais lindas na Bíblia. Tiago, o meio-irmão do Senhor, é o autor da epístola de Tiago. Ele podia ter começado a epístola dele assim. Talvez fosse nós começaríamos assim: Tiago, irmão do Senhor Jesus. Oh, que título, né? Sabe como ele começa a epístola dele? Tiago,
o escravo do Senhor Jesus. Ah, que maravilha. Ele viu quem era esse seu, entre aspas, meio-irmão. O ente santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Verbo se fez carne. Então, quando Tiago, capítulo 2, começa aquele capítulo, ele fala assim, Tiago 2:1, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, a glória. A sua versão talvez contenha a palavra Senhor da glória. Esqueça, isso não é o termo original. Foi colocado aí porque possivelmente o tradutor teve dificuldade. Ele quis explicar. Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Mas o texto original é, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a glória. Foi assim que Tiago definiu. Para Tiago, quem era esse Senhor? A glória. Né? Então, irmãos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Isso é uma parte desse eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Como vamos ver com mais detalhes a partir de amanhã. Mas que glorioso é nós participarmos disso. Mas então, fiquemos com isso por hoje. Nós não iremos avançar exclusivamente baseados na graça. A graça nos dará todo o suporte para que nós reajamos com a nossa responsabilidade. Nós poderíamos reagir com a nossa responsabilidade sem a graça? Nunca. Sem graça, nada. Você conhece Jonathan Edwards? Um apóstolo da graça, que é querido irmão, Jonathan Edwards. Eu vou citar para você uma frase dele. Se tiver tempo de anotar, senão você vai estar gravado, depois você ouve com calma. Queria que você meditasse nessa frase. Ela é dele. Ele definiu graça eficaz. Sabe como que ele definiu graça eficaz? Com essa balança de graça e responsabilidade maravilhosa. Irmão, eu nunca li nada mais exato na tentativa de procurar mostrar o que é graça. Então, Jonathan Edwards diz assim: na graça eficaz, nós não somos meramente passivos, e nem Deus faz uma parte e nós fazemos o restante. Ponto. Mas Deus faz tudo e nós fazemos tudo, porque é isso mesmo que Ele produz, as nossas obras. Deus é a única verdadeira fonte e o único verdadeiro autor, mas nós somos verdadeiros agentes. Viu? Ponto de novo. Ele termina a definição assim: somos então, em diferentes aspectos, totalmente passivos e totalmente ativos. O que você acha dessa definição? Não é maravilhosa? Em que sentido nós somos totalmente passivos? No sentido de que nós não podemos iniciar nada. É Deus que sempre inicia tudo. Porque Ele já falou na definição dele. Deus é a única verdadeira fonte e é o único verdadeiro autor. Mas isso significa que Ele vai agir por mim? Não. Isso significa que Ele vai agir comigo. Então Ele diz na definição dele: mas nós somos verdadeiros agentes e não marionetes, onde Deus enfia a sua mão soberana e começa a fazer os movimentos assim por nós, controlando um bonequinho. Saiba que o Senhor Jesus não terá núpcias com uma igreja de borracha, mas com uma noiva de carne e osso, que respondeu ao seu amor, que reagiu ao seu amor. O amor do Senhor não é compulsório. Quando Ele colocou naquele jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, essa é a maior prova de que o amor de Deus não é compulsório. Ele colocou o homem para fazer uma escolha. Amor nunca é compulsório. Amor deixa a gaiola aberta e o pássaro, se quiser, voa. Amor é uma força da atração, não é compulsório. Então o Senhor Jesus se relaciona com uma noiva de verdade, não com uma noiva de marionete, uma noiva manipulada, né? Então que o Senhor nos dê clareza disso. Esse é realmente um ponto importante nessa questão da visão celestial, para que, compreendendo a visão celestial, nós compreendamos o que Paulo compreendeu, quando ele falou assim: quanto a mim, uma coisa eu faço, você vê? Paulo se orgulhando, é ele que faz? Não, ele tinha esse equilíbrio tão definido. Em Coríntios ele falou assim: não eu, mas a graça de Deus. Mas ele não diz em mim, ele diz comigo. Não é interessante? O equilíbrio fino. Então,
Em Filipenses 3, ele diz: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, essa plena maturidade, mas uma coisa eu faço, insistindo, esquecendo as coisas que para trás ficam. Você vê nada que se rivalize com Cristo. E olha que na vida de Paulo muita coisa podia se rivalizar. Ele podia olhar para trás e dizer: quanta obra eu fiz. Minha memória está tão viva aqui, quando eu entrei lá em Tessalônica, e quando eu preguei o Evangelho, aconteceu aquilo, depois lá em Corinto, né? E depois lá em Éfeso, lá com aquela deusa Diana, os acontecimentos lá, como Deus me usou, que coisa maravilhosa. Ele olhava para trás, ele esquecia o seu sucesso, ele esquecia os seus fracassos, ele esquecia tudo. Ele diz: mas eu prossigo para o alvo. Você vê singular de novo, não é um alvo, é o alvo. E qual é o alvo? Ali ele define assim: o prêmio da soberana. A palavra ali, a ideia é ascensional. A ascensional, como uma bola, um redemoinho. Ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é só uma outra maneira dele dizer assim: prossigo para esse propósito eterno de Deus, de formar Cristo em mim. Eu preciso responder a Ele. Todo atleta, em tudo se domina. Aqueles que alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então eu luto, não como desferindo golpes no ar. Não é assim que ele escreve sua carreira? Então você vê, irmão, o quanto essa questão de graça e responsabilidade operam e cooperam, como é importante isso, para que você voe de maneira equilibrada, para que você reme de maneira correta e a sua vida não possa avançar, nossas vidas possam avançar. Então o Senhor nos ajude a ver isso com clareza. Para concluirmos então por hoje, depois ele fala sobre a adoção de filhos, no capítulo 5, no versículo 5 de Efésios, já compartilhamos. Ele vai mencionar no versículo 6 mais uma bênção espiritual, que é a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Você vê que ela é uma das bênçãos, ela está colocada no meio aí. Não é verdade que muito do evangelho atual resume nessa bênção, todas as bênçãos? Ele nos redimiu, Ele nos purificou, Ele nos perdoou. Irmãos, essa é uma tremenda bênção. Nós que tínhamos uma ficha suja, hoje Deus pode olhar para nós e dizer assim: não vejo pecado em Israel. Isso não é maravilhoso? Mas ainda assim, quando colocado diante do que Paulo chama em Efésios de o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, sabe o que essa maravilha chamada redenção significa? Só um item. É grande demais esse propósito, não é? Redenção é um item, um meio. Redenção foi a porta que se abriu para nós podermos entrar e participar do que era o propósito. Então o Senhor precisava cancelar o escrito de dívida que era contra nós. Ele precisava purificar os nossos pecados. Nós não podíamos ser a habitação do Espírito Santo de jeito nenhum. Se ele viesse a nós, ele nos consumiria. Então ele precisava fazer esse trabalho de redenção, a remissão dos pecados, né? Mas você vê que ela é uma bênção no meio dessas extraordinárias bênçãos que são mostradas ali, dentro do eterno propósito de Deus. Então, no versículo 9 ele cita outra bênção. Então vê que nós já temos eleição, predestinação, adoção de filhos, redenção no versículo 7, agora no versículo 9, e aqui que eu queria parar por hoje. Qual é a palavra aí? A primeira no seu versículo? Desvendando. Queria que você apreciasse essa aí como uma das maravilhosas bênçãos. Significa que esse que nos elegeu, que nos predestinou, que nos chamou para filhos maduros ou filhos de adoção, esse que nos redimiu, ele nos deu aqui mais uma, olha, maravilhosa bênção espiritual nesse pacote. É a bênção da visão, ou da revelação. Sabe o que ele fez? Ele desvendou. O que ele nos desvendou? O mistério da sua vontade. Que coisa maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre ele em detalhes. Amanhã nós vamos começar a falar sobre ele, esse mistério da sua vontade. Nós vamos degustar isso já nessa primeira noite diante do Senhor. Ele desvendou nossos olhos. Nós somos um povo de olho aberto. A única coisa capaz de impedir que isso se feche é nossa falta de resposta, ou nossa falta de arrependimento, não é? Uma vida egocentrada, por consequência, isso pode nos impedir, isso pode nos bloquear, isso também pode fazer com que nós fiquemos prostrados, não atinjamos a plenitude de Canaã. Você vai perder o seu novo nascimento? Você vai perder o seu acesso à Nova Jerusalém? Não, definitivamente não. Então o que você irá perder? Você irá perder a oportunidade de ser testemunha
da plenitude de Cristo na igreja, nesta era. Nesta era. A questão não é a era vindoura, a questão é esta era. Percebe isso? E para que nós possamos ser pleno testemunho do Senhor nesta era, nós precisamos responder ao que o Senhor tem falado. Amém. Por que de modo geral a cristandade não tem sido? Porque não tem respondido. A apostasia não tem campeado no meio de nós, irmão? Não tem? O Senhor, o Espírito Santo, através de Paulo, já deixou isso claro, que o anticristo, que muito provavelmente está às portas de se revelar, conforme a conjuntura da situação está se fechando, mas antes que se revele o anticristo, Paulo é muito claro escrevendo aos Tessalonicenses, ele não virá antes que venha a apostasia. Nós já vivemos dias de apostasia. Apostasia significa abandonar uma posição primária. Apostasia. Apostasia. Você estava em um curso, você estava em um caminho, você abandonou, regrediu, retrocedeu. Exortação de Hebreus. Nós não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você vê que a questão envolvida ali não é a Nova Jerusalém, não é essa questão futura. É a questão de herdarmos a plenitude de Cristo no que concerne aos seus propósitos aqui. Porque, irmão, você acha que a Nova Jerusalém vai se revelar quando? Antes da Nova Jerusalém, nós temos o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos chamados para entrar nesse reino, para ser a revelação desse reino. O Senhor Jesus, na sua vida, Ele vai instalar o seu reino nessa terra. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Então não vamos procurar avançar com uma visão tão limitada. Achamos que nós temos o nosso lugar garantido lá na Nova Jerusalém, então está tudo certo conosco. Porque antes que isso se revele, nós somos chamados a participar do testemunho da plenitude de Cristo formada na igreja. Amém. Para que através desse testemunho nós possamos ser bênção até para o mundo perdido. Quero concluir isso aqui hoje. Pensa comigo um pouquinho usando uma tipologia. Quando o povo foi chamado para passar o Jordão, sob a liderança de Josué, primeira coisa, um pouquinho de pano de fundo antes para você não se confundir. Não interprete Canaã como significando apenas, digamos, Cristo mesmo. Porque há um detalhe aí que precisa ser acrescentado. Canaã fala da plenitude de Cristo. Qual a diferença entre Cristo e a plenitude? A diferença é que nós, aquele sangue que foi derramado lá no Egito, do Cordeiro Pascal, que foi passado do lado de fora da porta, é uma figura do sangue de quem? De Cristo. O maná que eles comeram é uma figura de quem? De Cristo. Nosso Senhor interpretou isso em João 6. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Aquela rocha que seguia aquele povo, como Paulo interpreta, 1 Coríntios 10, ele diz que a pedra era Cristo, quando eles beberam daquela fonte espiritual. Mas quando você olha para Canaã, o sangue, o maná, o mar que se abriu, a água da rocha eram meios, ou não, eram fins, eram meios, para que eles chegassem aonde? Canaã. Percebe isso? Então Canaã não significa apenas, e cuidado quando eu uso a palavra apenas, viu? Eu não estou reduzindo Cristo, não. Mas eu estou dizendo que Canaã significa a plenitude de Cristo. Significa que nós podemos já ter a bênção do sangue, a bênção do maná, a bênção do batismo, o mar vermelho. 1 Coríntios 10, Paulo interpreta o mar vermelho como figura do nosso batismo. Leia lá. Podemos ter o sangue, podemos ter o maná, podemos ter o batismo, podemos até estar ali peregrinar pelo deserto, mas ali falharmos e ficarmos prostrados. Foi o que aconteceu com a primeira geração. Mas a segunda geração entrou na plenitude da herança. Percebeu isso, irmão? Percebeu essa diferença? Porque não é compulsório. Nós precisamos reagir àquilo que Deus tem nos falado. Permitir que a luz do Senhor vá fundo nas nossas entranhas interiores. Limpe tudo que há em nós, forme caráter em nós. Vida mais disciplina é igual a caráter. Vida sem disciplina não revela caráter. Nós já temos vida em Cristo. O Espírito Santo hoje está nos discipulando, nos disciplinando. Cristo formado em nós. Para quê? Para que nós tenhamos o caráter de Cristo, que Mateus 5, as bem-aventuranças, descreve como sendo o caráter do reino. O caráter de Cristo. Compreendeu isso? Isso é para ser revelado nesta dispensação. E não na dispensação futura da Nova Jerusalém. Compreendeu isso, irmão?
Então leia sua Bíblia com mais cuidado. Não faça conclusões teológicas que você aprendeu de berço, porque você ouviu de ciclano, de beltrano, porque nós não vamos responder nem a ciclanos e nem a beltranos. Cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Cristo. Lembra? 2 Coríntios? Nós, Paulo diz, a igreja, não o mundo não. Nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito no meio do corpo. Então não vamos só responder pelo bem, não. Vamos responder pelo mal. Nós, a família de Deus. Como você interpreta isso? Se você acha que agora que nós já temos a bênção do sangue, a bênção de Cristo como vida, cruzamos os braços esperando o nosso Senhor, fazendo o melhor que nós pudermos. Não. O nosso chamamento é para entrar na plenitude de Cristo. Que Cristo seja formado em nós, seu caráter seja visto em nós, Ele conquiste tudo que há em nós, nossa mente seja a mente de Cristo, nossa vontade seja adequada à vontade de Cristo, nossas afeições reflitam as afeições de Cristo, amando o que Ele ama, aborrecendo o que Ele aborrece. Compreende isso? Isso é a salvação das nossas almas, como Tiago. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, ela é poderosa para salvar as vossas almas. Mas acolher, nós podemos não acolher, não é assim? Então o Senhor nos ajude a alcançarmos a plenitude nesta geração, ou nessa dispensação. E esse é o nosso chamado. Se nós perdermos esse propósito, a nossa vida vai girar em círculo. Então Canaã tipifica a plenitude de Cristo, onde entra a segunda geração, mas não a primeira geração. Por quê? Porque a palavra que ouviram não nos aproveitou, porque não foi misturada com a fé. Vou usar uma figura aqui e vou encerrar. Você sabe aquele materialzinho antigo, hoje não usa mais, que o dentista fazia, que era de prata? Lembra? Aquela restauração, o amálgama de prata. Aquilo eram umas ligas, alguns metais, prata, estanho, outros metais, e o mercúrio. Se você deixar um e outro separados, eles são o que são. Mas se você mistura um com o outro, ou lá naquele grau de estilo, ou no aparelho amalgamador, você tem no máximo 7 a 8 minutos para fazer o trabalho lá de restauração lá no dente. Se você não fizer, o que acontece com o material? Fica duro como uma rocha. Essa é a ideia de Hebreus 4:2. Significa que a palavra de Deus, quando vem a nós, Hebreus 6, a chuva que frequentemente cai sobre a terra. Lembra a figura de Hebreus 6? Lembra? Então, quando a palavra de Deus vem sobre nós, ela tem uma expectativa de vida. Compreende o que é isso? Expectativa, um período, uma expectativa de vida. Se ela não é absorvida, e o que significa ser absorvida? Misturada com a fé. Nós agarramos essa palavra. Se não fazemos, o que acontece? Ela se desvia. Por isso, Hebreus capítulo 2 vai dizer assim: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades de Deus, para que delas jamais nos desviemos. Percebeu? A palavra de Deus tem um período de vida, quando ela é derramada, uma expectativa de vida. Se você não agarra, ela vai. Nosso Senhor é maravilhosamente bondoso. Ele refala, sim, e refala, e insiste, e peleja, como nosso Senhor é maravilhoso. Mas, Ele pode falar, e refalar, e 50 e 100 vezes, e nós não acolhemos a sua palavra. E isso significará, sim, perda para nós, uma tremenda perda. Se não fosse assim, então nós podíamos excluir toda a nossa responsabilidade e jogar todo o problema no colo de Deus. Mas não é assim que funciona. Ele é fiel no que concerne a ele. Ele é verdadeira fonte. Ele é verdadeiro autor, como disse Jonathan Edwards. Mas nós somos verdadeiros agentes, não bonequinhos nas mãos de Deus. Nós reagimos ou não reagimos ao que Ele tem que falar. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude. Colocado esse panorama, amanhã, com a ajuda do Senhor, com a dependência dEle, podemos falar um pouco a visão celestial, esse mistério da sua vontade. Só o Espírito Santo pode abrir isso para nós. Nós somos incapazes. Seja eu de entender, seja eu de falar, seja os irmãos de ouvirem, incapazes. Nós precisamos, oração de Efésios capítulo 1, do Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus. Então, que mantenhamos assim o nosso coração. Que seja o Senhor mesmo quem fale, quem seja o Espírito Santo mesmo que rasgue o véu, que tire esses panos, para que em nome
não nos chame ao que Ele pretende nos mostrar nesses dias. Senhor, nos ajude. Vamos orar. Senhor, nós entregamos sim ao Senhor a Tua palavra e as nossas vidas. Pedimos ao Senhor que haja essa santa combinação da Tua palavra e os nossos corações nessa noite. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar orando e dizer: dá-nos visão, Senhor. Queremos ver Jesus. Amanhã de manhã vamos continuar a ver Jesus. 9 horas. E amanhã à noite, domingo, todas as vezes. Vamos ficar de pé e orar, cantando, sair daqui cantando esse canto, Senhor. A palavra que está no nosso coração seja misturada com a fé. Dá-nos visão, Senhor. Queremos ver Jesus, sentir e tocá-lo e dizer que o amamos. Dá-nos ouvidos, Senhor, e ajuda-nos a escutar. Dá-nos visão, Senhor. Queremos ver Jesus. Dá-nos visão, Senhor. Senhor, queremos ver Jesus. Dá-nos ouvidos, Senhor, e ajuda-nos a escutar. Dá-nos visão, Senhor. Queremos ver Jesus. Amém, queridos? Vão abençoados, guardados por essa bendita graça do Senhor Jesus. E até amanhã cedo, convidemos os outros irmãos, liguem para os outros irmãos, para também comer deste maná. Amém? Deus abençoe e até amanhã.